Olá, meu nome é Alaia e eu nunca comi carne. Não, nenhum tipo de carne, nem peixe. Nunca provei? Não. Nunca senti o gosto. Não sei que gosto tem. Pra mim, carne não é comida. Tema polêmico, gente, mas eu demorei muito tempo pra decidir gravar esse vídeo. Eu sempre quis falar disso, mas eu fico com muito receio da polêmica que pode gerar, né? Porque por um lado tem os veganos polícia, do outro lado tem o pessoal que não respeita os vegetarianos e a gente fica no meio do tiroteio. Mas tá no YouTube para se expor, né? Então vamos expor, porque esse é um assunto que eu considero importante e eu quero rebater uma coisa que eu ouço sempre e eu não aguento mais ouvir. Eu sou vegetariana desde que eu nasci. Quando minha mãe engravidou, ela já era vegetariana. Então, tanto ela quanto meu pai são vegetarianos há cerca de 40 anos. Eu nunca comi nenhum tipo de carne e minha filha de 3 anos também não. Mas às vezes eu ouço coisas do tipo que não dá para uma criança crescer sem carne, que é impossível se desenvolver sem carne. Aí eu olho pra mim e penso, deve ser um fantasma então, né? Que se não dá para crescer sem carne, o que aconteceu comigo? Eu ouço que crianças que não comem carne não se desenvolvem direito. Olha, eu tenho 1,75 m. Será que se eu tivesse comido carne eu teria 2 metros? Porque a ingestão de proteína na infância é bastante responsável pelo crescimento e desenvolvimento do corpinho da criança, né? Então acho que eu cresci. A minha mãe, na gravidez, ela me contou que ela ouviu coisas absurdas. Do tipo, um obstetra falou que ela ia acabar sofrendo um aborto se ela não começasse a comer carne na gravidez. Ou que eu ia nascer com uma formação. Ou que o desenvolvimento do meu cérebro ia ficar prejudicado, né? Deve ser por isso que eu tenho uns parafusos a menos. Não sou nenhum gênio, mas eu considero que meu desenvolvimento cerebral e intelectual tá tudo ok, né? Eu passei em faculdade federal no primeiro vestibular, eu fiz mestrado, eu tenho minhas capacidades cognitivas, tá tudo bem. Então, assim... Mas aí o que eu ouço? Eu ouço que eu estou sendo irresponsável por não oferecer carne à minha filha. Eu estou restringindo as opções alimentares dela, que eu estou obrigando ela a ter uma dieta restritiva, que ela devia ter o direito de escolher. O que eu mais ouço é, você é vegetariano, mas você não vai obrigar seus filhos a serem, né? Como se isso fosse uma coisa errada. Muita gente não entende que não comer carne para muitas pessoas não é uma questão alimentícia, dietética. Não é uma questão de comida, é uma questão de princípios, de escolhas perante a vida, de consciência, uma questão de ética, uma questão de ideologia. Então a opção de ser vegetariano nem sempre tem a ver com a dieta. É muito mais do que isso, tem a ver com a educação. Balão. Você achou o balão? Achei. Minha vegetarianinha aqui, vem cá. Mas deixa o balão. Então essa coisinha fofa aqui, ó, tá super desnutrida, ó. Uma criança de 1 metro de altura, com 3 aninhos, né, filha? É. Não tá desnutrida, né, gente? Não tá desnutrida essa criança. Deixa eu encher o balão dela, eu já volto. Então, quando me falam assim, nossa, você vai impor a sua dieta para sua filha, tenho muito claro para mim que eu não estou impondo uma dieta, eu estou educando ela dentro do que eu acredito. A história seria outra se carne fosse uma necessidade fundamental. Se realmente fosse assim impossível viver sem carne, se eu estivesse realmente prejudicando ela ao não dar carne para ela. Mas não é o caso. A gente já tem conhecimento de nutrição suficiente para saber que dietas vegetarianas bem balanceadas e adequadas são possíveis em qualquer fase da vida, incluindo gestação, lactação e primeira infância. Então eu não estou privando ela de ter saúde, pelo contrário, eu estou alimentando ela com o que eu considero ser saudável. Como pais, nós somos sempre responsáveis por fazer escolhas pelos nossos filhos. Quando você veste o seu bebê com um body do Corinthians, você está fazendo uma escolha para o seu filho. Não existe criação de filhos isenta de influência dos pais. Não existe. A questão é, se um dia minha filha crescer e usando o livre-arbítrio e a consciência dela, ela decidir comer carne, eu provavelmente vou ficar muito triste, mas eu tenho que respeitar isso. Da mesma forma, a criança, quando ela come carne, ela está comendo dentro do contexto familiar dela. Assim como eu estou impondo uma dieta vegetariana a ela, quem vive numa família que come carne também está sendo imposta
uma dieta com carne. Quando você mistura na papinha e dá na boca do seu filho, você também está impondo o que você acha que é bom para ele. Então, para mim, é questão de respeitar as diferenças de cada família. Esse vídeo aqui não é para julgar quem come carne, não é para convencer ninguém a ser vegetariano. Eu estou apenas querendo expor esse ponto que me incomoda muito quando alguém fala que eu estou impondo ou que eu estou obrigando a criança a ser vegetariana. Quando, na verdade, o vegetarianismo, a filosofia por trás, envolve questões espirituais, questões ambientais, questões de ética, de compaixão pelos animais. É uma escolha consciente e educativa dos pais. Então, para mim, não faz sentido oferecer carne para minha filha, sendo que eu acho que carne é uma coisa que não é boa, é cheia de toxinas, de gordura saturada, de coisas que eu não acho que realmente façam bem e que eu posso achar substitutos vegetais, então é só um alimento dentre outros. Eu não acho que é bom para o meio ambiente, a gente sabe que a Amazônia está sendo devastada para a produção de pasto, para a criação de gado, de corte, de exportação. Então, assim, a gente está comendo a Amazônia em forma de hambúrguer, né? Costuma se dizer por aí. Eu acho que o sofrimento que os animais passam nos abatedouros, nessas grandes produções, em qualquer abate, eu acho que eles têm direito à vida. Mas a forma como isso é feita é assim, um nível de crueldade, um nível de terror, de violência, que não é uma coisa que condiz com o que eu acredito ser uma educação não violenta, uma busca por um mundo pacífico. Eu não vou assinar embaixo essa matança, eu não vou compactuar com esse sofrimento desnecessário que os animais passam. Então, qual o sentido de eu oferecer para minha filha uma coisa que eu acho que é errado, que faz mal aos outros? É como se eu estivesse dando veneno para ela. Eu não estou dizendo que você que dá carne para seu filho está dando veneno para ele, porque dentro do que você acredita, da sua cultura e dos seus hábitos. Mas para os meus hábitos e para a minha cultura isso não faz o menor sentido. Quando eu comecei o vídeo dizendo que para mim carne não é comida, é que não é comida mesmo. Eu não estou falando isso de sacanagem com quem come. Eu estou falando que o jeito que eu fui criada e que eu me habituei a me alimentar, carne é tão comida para mim quanto besouro frito é para você. Talvez para um chinês seja comida, lá na China, lá em Taiwan. Para você, não é muito normal, né? Você comer ensopado de minhocas, besouro frito, gafanhotos, tem gente que até prova. Mas no normal brasileiro isso não é considerado comida, não é um prato que você vai e come no restaurante. O mesmo para mim. O meu cérebro não registra carne como comida. Quando eu sinto cheiro de carne, eu só consigo pensar num defunto. Quando eu vejo uma picanha sangrando, eu só consigo ver um bicho morto. Eu não vejo algo que me faça salivar ou que me dê fome. Então não faz o menor sentido criar a minha filha fora do que eu acredito, já que eu tenho um respaldo científico de que é possível criá-la assim. Então não é como se eu estivesse oferecendo uma dieta para ela à base de arroz e tomate, porque aí eu ia estar prejudicando a saúde dela. Não é como se eu estivesse oferecendo cerveja para ela aos 3 anos de idade, porque eu ia estar prejudicando a saúde dela. É muito engraçado que muitas pessoas criam seus filhos e alimentam eles como bem entenderem, né? A gente vê criança tomando Coca-Cola, indo no McDonald's, comendo miojo. Mas basta você falar que o seu filho não come carne, que de repente surgem 10 mil especialistas sobre as proteínas animais. E aí é que eu vou te contar uma coisa, não existe proteína animal. Como assim, Alaia? Calma, eu não sou nutricionista. Eu até fiz umas cadeiras de nutrição na faculdade, uma época que eu pensei em trocar de curso. Não troquei, infelizmente, mas não sou nutricionista, mas tendo crescido sendo vegetariana, eu tive que aprender a me defender dos mais grotescos argumentos desde criancinha. Então as pessoas me queriam, me questionavam, e eu pegava os livros de nutrição e ia estudar. Quando eu digo que a carne é desnecessária e, portanto, ela pode ser excluída da minha alimentação sem prejuízo, é porque a carne ela é uma boa fonte, né, de proteína, todo mundo sabe. De ferro, zinco, também outras coisas. Mas não existe diferença entre proteína animal e proteína vegetal. Criou-se essa entidade da proteína animal, como se fosse assim, uma coisa assim, espetacular. Na verdade, o que a carne tem são 8 cadeias de aminoácidos, que são proteínas, que são essenciais à manutenção da vida humana. Os vegetais não têm essas 8 completas. Tem alguns vegetais que têm 7, alguns têm 5, outros têm... Os que faltam num tem no outro, né? E aí como o vegetariano resolve? Tendo uma alimentação balanceada, diversificada, colorida, equilibrada.
A mesma proteína que eu consigo comendo um bife, eu consigo comer um prato de arroz com feijão. Por quê? As cadeias de aminoácidos, elas estão presentes em diversos alimentos. A carne é uma das fontes onde você encontra eles, mas eles estão aí na natureza. Então ela deixa de ser vista como essencial. O mesmo vale para o ferro e para o zinco, existem outras fontes. Com isso, muitos vegetarianos usam para justificar uma declaração da ADA, que é a American Diet Association. É como se fosse uma FEBRASGO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, só que pro lado da nutrição americana e canadense, né? E a declaração oficial da ADA é que dietas vegetarianas bem balanceadas e equilibradas são, como eu disse, adequadas a qualquer fase da vida. Então, tendo esse respaldo e sabendo que é possível viver muito bem assim, eu posso fazer a escolha para mim e para minha família de não compactuar com a indústria da carne, com o desmatamento, com o que eu acredito não ser bom para a minha família. Da mesma forma, e aqui eu não estou dizendo que vegetarianismo é uma religião, não me entendam mal, da mesma forma que uma família católica batiza seus filhos, uma família protestante apresenta lá no culto para o pastor o seu bebê, uma família espírita ensina a criança a tomar passe, uma família cristã ensina a criança a rezar. Cada um cria seus filhos dentro do que acredita. Dizer que uma mãe vegetariana deveria dar carne para os seus filhos é como, para ele ter escolha, é como dizer para uma família super católica que ele não devia batizar os seus filhos para ele poder escolher depois. Eu entendo que tudo que a gente faz aos nossos filhos é pensando no bem deles. E nós somos responsáveis por fazer escolhas por eles nos primeiros anos de vida, desde a roupa que eles vestem até ensinar coisas que a gente acredita. A gente repassa o que a família acredita, seja uma religião, seja um time de futebol, seja uma prática alimentar. Então não faria sentido eu fazer diferente. Não se trata de privar a criança de alguma coisa, mas de educá-la dentro do que a gente acredita ser bom. A criança cuja mãe coloca uma carne no prato dela e diz come, vai fazer bem, ela também não está tendo uma escolha. Mas não existe isenção, não existe imparcialidade. Toda família, toda mãe, todo pai faz uma escolha pelos seus filhos. Então cabe a nós respeitar a diversidade das famílias. Só se torna um problema se estiver prejudicando a criança. E não está, no caso da dieta vegetariana. Então, assim como a criança que cresce indo à missa todo domingo, fazendo oração, Pai Nosso antes de dormir, etc., pode crescer e se tornar ateia na adolescência, a criança que come carne pode se tornar vegetariana e vice-versa. Mas pedir aos pais que eles façam diferente do que eles acreditam não faz o menor sentido, concordam? Então eu entendo que no termo técnico da coisa, o vegetarianismo é tido como uma dieta restritiva, mas para quem é vegetariano, eu realmente não me sinto restrita de nada. Eu tenho um mundo de cereais, de leguminosas, de frutas, de legumes, de verduras, de sementes, de grãos. Existe um universo gigantesco de opções alimentares para mim. Quando a gente chama de dieta restritiva, a gente reduz o vegetarianismo a uma comida. E não é. É uma forma de encarar o mundo, é uma forma de encarar a vida. São escolhas que a gente faz pelo planeta, pelos animais, pela nossa saúde, né? Existem diversos estudos que relacionam aumento de problemas cardiovasculares, aumento de alguns tipos de câncer com dietas ricas em carnes, especialmente a carne vermelha, né? Câncer de colo, câncer de intestino, de estômago, é muito mais comum em quem come carne. Existem estudos relacionando a retirada da carne da alimentação com a redução de sintomas de Alzheimer e Parkinson, ou com a maior incidência de Alzheimer e Parkinson em quem come carne. Para mim é bem claro que não é uma opção saudável. Dá para ser saudável comendo carne? Dá. Claro que dá. Não vou dizer que não dá. Eu seria hipócrita de dizer isso. Mas dá para ser saudável sem comer carne. Então a questão é, eu não preciso disso, eu não preciso compactuar com isso, com essa indústria, com esse tipo de violência. Então eu escolho não fazer isso e eu quero repassar essa prática não violenta à minha filha, que tem muito amor pelos animais e um dia vai questionar por que as pessoas matam os animais para comer se não precisa. Por isso eu acho super desrespeitoso quando vem me dizer que eu estou impondo uma coisa, que eu não estou respeitando a liberdade de escolha da minha filha, que eu estou obrigando ela a alguma loucura, porque não é nada disso.
Pra mim é uma escolha de paz, é uma escolha de não oferecer pra minha filha um animal que sofreu, que foi esquartejado, que foi picado e morreu com muita dor, com muito sofrimento, só pra satisfazer um paladar. Tá realmente fazendo escolhas pelos nossos filhos o tempo todo, desde a fita rosa que você coloca na cabecinha do seu bebê, até a roupa que ele vai vestir, onde que ele vai estudar, o que ele vai comer. Todo mundo faz isso. Por isso que eu falo, não é questão de comida, não é questão de dieta, é questão de valores. Tanto que na festa de aniversário dela de 2 anos, foi uma festa que só tinha comida vegetariana. Era 90% vegana e tinha algumas coisas não veganas, mas era só comida vegetariana. E aí questionam, né? Ah, mas você tem que entender que os convidados não são vegetarianos, você está obrigando eles a comer comida vegetariana como se fosse uma coisa horrorosa, né? Como se quando a gente pedisse esfirra, a de queijo não fosse a primeira a terminar, como se ninguém comesse pão de queijo, como se ninguém comesse salada de fruta, né? E eu até tenho um vídeo aqui contando da festa, eu falo todo o cardápio, o que foi, se alguém quiser ver, eu vou deixar aqui no box de informação. Mas pra mim é isso, como que eu vou oferecer pra pessoas algo que eu não acredito ser benéfico? Nem pra minha família, muito menos pros outros. Eu vou oferecer aquilo que eu acho que é bom. E eu acho que todo mundo devia ter essa liberdade. Vou dar um exemplo esdrúxulo, mas assim, é como se você fosse super anti-drogas, né? E você desse uma festa e oferecesse um cigarrinho de maconha pros seus convidados porque você sabe que alguns gostam, mesmo você sendo super contra. Você não vai fazer isso, né? Você não vai oferecer uma coisa que você é contra numa festa na sua casa. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a oportunidade de que eu queria fazer uma festa gostosa e eu fiz uma festa muito gostosa e eu acredito que ninguém tenha sentido falta de carne porque realmente tinha muita opção deliciosa de comida. Não é uma questão de proibição, eu não falo assim, você não vai comer isso porque não pode. Eu explico, isso aqui é um bichinho morto, a gente não come isso na nossa casa. Talvez um dia ela questione e concorde comigo, ou talvez ela mude de ideia. E isso faz parte da liberdade, porque ela não é minha propriedade. Mas eu vou educar ela dentro do que eu acredito, né? Longe de mim achar que eu sou perfeita, eu consumo coisas que eu sei que não são boas, eu compro roupas de procedência duvidosa. Bem, a gente tá o tempo todo fazendo escolhas, mas nas escolhas que eu consigo alguma liberdade dentro do que eu acredito, eu tento fazer o meu melhor. E pra mim é isso, a questão de dar o seu melhor dentro do que você, do que cada um acha correto, por um mundo melhor. Para mim, o vegetarianismo é uma das coisas importantes, não é a única. Existem outras questões importantes a serem debatidas e postas em prática, mas o modo como eu me alimento, para mim, é uma escolha muito importante. Como criar crianças vegetarianas, então? Alimentação variada, gente. Proteína tem nas leguminosas, tem nos feijões. Existem diversos tipos de feijão. Aqui em casa a gente tenta variar. Cada vez eu faço um saco de feijão diferente, né? O fradinho, o carioca, o preto, o azuki. Grão de bico, que é uma leguminosa. Minha filha gosta muito de comer as bolinhas. Eu faço assada no forno com sal, assim, depois de cozinhar. Fica uma delícia, ela come purinha. Sopa de lentilha, hambúrguer de lentilha. Dá pra inventar várias coisas. A gente mal consome soja aqui em casa, não é uma dos hábitos alimentares, porque soja realmente não é muito legal. Castanhas, a gente criou o hábito de comer castanhas, né? Você oferece fontes de cálcio, no gergelim tem muito cálcio, brócolis, couve-flor, acelga, milho, assim, a gente oferece uma variedade de alimentos que tenha tudo que ela precisa, né? Fontes de ferro, sempre associar o ferro com uma fonte de vitamina C, então comer uma fruta cítrica de manhã, depois ter uma fonte de ferro no almoço, assim, a gente faz combinações que funcionam. E eu me considero uma pessoa saudável, eu tive uma gestação saudável, eu não suplementei ferro na minha gravidez, que é normal, toda grávida, vegetariana ou não, suplementa. Eu não suplementei, só no finalzinho por precaução, só, porque a minha hemoglobina estava dando 12 ou 14, não lembro bem o valor de referência, mas era alto. E eu consegui ter um ferro estável, sem anemia, sem nada, só na base da alimentação, sem comer carnes. Né? A minha filha nasceu com 3,6 kg, super saudável. Ela tem 3 anos de idade e nunca pisou num pronto-socorro na vida dela. Nunca levei no PS, nunca tomou um antibiótico. Raramente fica doente, o máximo que ela teve foi uma virose de escola. Então é uma criança saudável, uma criança que não fica doente, uma criança que não come carne. E tá tudo bem.
de enganar. Então minha grande questão é com isso, é com a falta de respeito das escolhas de cada família. Se a criança está saudável, se existe respaldo científico, ninguém tem que se meter nas escolhas alimentares daquela família, principalmente se existe uma ideologia e uma cultura por trás. Só fazendo um adendo final, no caso de crianças veganas que não consomem laticínios nem ovos, é importante a suplementação de vitamina B12. É a única que não existe em fontes vegetais. E aí cria um maior caso com isso. Se a dieta precisa suplementar é porque não é boa. Eu acho que a gente suplementa o tempo todo, né? Tem suplemento vitamina D para criança. Eu não suplementei, eu dei banho de sol. Ácido fólico na gestação, um monte de vitamina na gestação. A gente está o tempo todo suplementando, mas basta dizer que é porque é vegetariano, aí vira um problema. Então é isso, gente. Se eu posso comer feijão, eu não preciso comer carne. Se eu posso comer verduras, eu não preciso comer carne. Eu tenho uma página parada, abandonada lá no Facebook, chama Lara Boa de Boca, que eu colocava, desde que comecei a introdução alimentar dela, eu colocava receitas, exemplos do que ela almoçava, do que ela comia, porque as pessoas perguntavam, tá, mas o que ela come? Eu como muita coisa. Eu comecei a colocar lá, vou deixar o link aqui no box de informação também, se vocês quiserem pegar alguma inspiração lá. Espero que eu tenha deixado claro, para muitos vegetarianos não comer carne não é uma questão de não gosto dessa comida, mas gosto da outra, tipo, não é igual não gostar de tomate ou cebola, é uma postura de uma escolha consciente perante a vida. Então pode ter certeza que a maioria dos pais, falando a maioria porque tem gente maluca no mundo, em qualquer área, vocês vão encontrar alguns exemplos, mas a maioria dos pais que criam seus filhos em dietas vegetarianas, pode ter certeza que eles já leram muito artigo de nutrição, já foram atrás de nutricionista especializado, pediatra não entende nada de introdução alimentar, com raríssimas exceções, e eles estão sabendo muito bem o que estão fazendo, às vezes muito melhor do que aquela família onívora tradicional. Se não está fazendo mal aos outros e não está prejudicando a criança, então tá tudo bem. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse meu ponto de vista. E se você gostou, compartilha com seus amigos, com seus familiares. É totalmente possível crescer bem, com saúde, sendo uma criança vegetariana. É totalmente possível equilibrar a dieta, não é a coisa mais complicada do mundo, na verdade é muito saudável e pode ser uma escolha super válida para a sua vida e para um mundo melhor.